Olá, pessoal! Então, hoje nós iremos abordar o tema na nossa aula de pigmentos e pigmentações patológicas. E aí, para a gente começar, é importante que a gente conceitue essas duas palavras. Então, quando eu falo a palavra pigmentos, eu estou me referindo às substâncias que possuem origem, composição química e cores próprias. E essa palavra, pigmentos, ela vai derivar do latim pigmento, que significa cor ou tinta. Da mesma forma que a ação, pigmentação, ela refere-se ao processo de formação e ou acúmulo. E esse acúmulo ele pode ser um acúmulo normal ou patológico de pigmentos no organismo. Então, quando a gente fala nesse processo de pigmentação, é importante que a gente entenda que algumas substâncias, elas pigmentam naturalmente os organismos, Desde vegetais, plantas, até os seres humanos e os animais. Os pigmentos, eles fazem parte do nosso organismo, mas às vezes eles podem aparecer de uma forma patológica. Então, a gente tem os pigmentos normais, que, como exemplo, nós podemos citar a melanina, que pigmenta a coloração de vários seres humanos, de animais. Aqui na imagem a gente pode ver as cenouras, onde a gente destaca ali a presença dos carotenoides. E muitas vezes, referente à questão das pigmentações, nós podemos também ter processos patológicos envolvidos na questão da pigmentação. E aí, não só a questão de um aumento ou de uma produção de um tipo de pigmento específico que vá ter ali alguma relação com o processo patológico, mas muitas vezes alterações ou reduções de pigmentos também podem ser sinais de algum processo patológico que está acarretando ali naquele organismo, como é o caso do albinismo, que é uma condição bastante conhecida e onde nós temos ali uma redução do pigmento, uma ausência ali do pigmento melanina. Então, quando falamos de pigmentação, nós podemos dividir esses pigmentos que fazem parte desses processos como pigmentos endógenos, que são pigmentos que são produzidos pelo próprio organismo, destacando aqui as pigmentações hemoglobínicas, a melanina e a lipofuscina, e pigmentos exógenos, que são pigmentos que eles são de fora do organismo e podem acabar entrando em contato e levando à formação de uma pigmentação. E aí, nesses pigmentos exógenos, a gente dá um destaque para as pneumoconioses de uma forma geral e especificamente a antracose, que é uma condição que comumente pode afetar ali muitos animais. Mas nessa aula a gente vai falar primeiro sobre os pigmentos endógenos e depois a gente vai falar um pouco mais aprofundado sobre os pigmentos exógenos. Começando aqui pelos pigmentos endógenos. Então, como a gente viu, os pigmentos endógenos, uma das classes de pigmentos endógenos são as pigmentações hemoglobínicas. E aí, como o próprio nome já diz, as pigmentações hemoglobínicas, elas vão derivar da hemoglobina, que está ali presente dentro dos eritrócitos. Então, as pigmentações hemoglobínicas, de uma forma geral, elas vão possuir uma forte relação com condições que acabem afetando ali a estrutura eritrocitária. E aí a gente vai ver, cada uma delas no decorrer dessa aula. Então, quando a gente fala de pigmentos hemoglobínicos, obviamente, que nós estamos falando de pigmentos que eles são formados a partir da hemoglobina. Então, a hemoglobina ela é uma proteína, como a gente pode aqui ver na imagem, essa proteína ela está presente ali nos glóbulos vermelhos e a principal função da hemoglobina é carrear o oxigênio para os tecidos. Então, quando nós temos ali
o sangue, né, ele chega até os pulmões e é oxigenado, ele vai se corar de uma tonalidade mais avermelhada, porque essa hemoglobina ela vai estar oxigenada. E aí esse é o sangue arterial, né? Aquele que vai até os pulmões, é oxigenado, volta, né, através do átrio esquerdo, vai até o ventrículo esquerdo e de lá ele vai ser bombeado para o restante do nosso corpo. É aquele sangue arterial, né? Então quando a gente coleta um sangue arterial, a gente vê aquele sangue ali no vermelho bem vivo. E aí, quando a gente tem essa hemoglobina não oxigenada, a gente vai ter esse sangue com uma característica mais azulada, que é aquele sangue venoso, que é um sangue mais escuro, que é aquele sangue que está retornando dos tecidos, né, e que vai chegar até o coração através das veias cavas. Então, essa questão da oxigenação da hemoglobina em si, ela já traz algumas características. Então, quando a gente tem condições de hipóxia, né, de dificuldade de oxigenação dos tecidos, a gente já pode ver a pele ali com uma tonalidade mais azulada, referente a essa hemoglobina não oxigenada. Mas para a gente falar ali dos pigmentos que derivam realmente da hemoglobina, a gente precisa lembrar um pouco do catabolismo dessa hemoglobina. Então, aqui na imagem, a gente pode ver de uma forma geral como que acontece esse processo, né, que vai passar por algumas etapas. E aí eu tenho uma sequência de 3 imagens para que a gente possa entender um pouco mais esse processo. Então, eu vou dar um zoom aqui para a gente poder entender melhor. Então, os eritrócitos, né, as hemácias, eles têm um tempo de vida que fica ali em torno de mais ou menos 120 dias. Então, esses eritrócitos, quando eles já estão, né, velhos, eritrócitos senescentes, eles vão até as células, né, eles vão ser degradados, eu vou ter a exposição do grupamento M, e esse grupamento M, ele vai ser fagocitado por células mononucleares. A partir desse momento da exposição do grupamento M, e que eu tenho essa célula fazendo a fagocitose desse grupamento, eu começo ali esse processo de degradação da hemoglobina, né, e do grupamento M. As primeiras etapas vão acontecer aqui dentro da célula mononuclear. Então, esse grupamento M, ele vai sofrer a ação de 2 enzimas, que é a M-oxigenase e a biliverdina redutase. E aí, nesse primeiro momento, a M-oxigenase vai fazer ali uma conversão desse grupamento M em biliverdina. E logo após, a biliverdina redutase vai fazer essa conversão da biliverdina em bilirrubina, certo? Então, a bilirrubina é um pigmento muito importante e hoje a gente vai falar um pouco sobre esse pigmento. Só que quando a gente fala da bilirrubina, nós temos 2 tipos de bilirrubina, que é a bilirrubina não conjugada e a bilirrubina conjugada. A bilirrubina não conjugada, a gente também chama de bilirrubina indireta. E a bilirrubina conjugada, a gente chama de bilirrubina direta, certo? Então, nesse primeiro momento, após a ação da biliverdina redutase, nós vamos ter uma bilirrubina, mas uma bilirrubina não conjugada. E essa bilirrubina não conjugada, ela não é solúvel na nossa corrente sanguínea e ela vai precisar se complexar ali com a albumina principalmente, para que ela consiga, né, poder, né, estar ali na corrente sanguínea. E aí, depois que essa bilirrubina, que é a não conjugada, se complexa com a albumina vai auxiliar no transporte para que essa bilirrubina ela chegue até o fígado, certo? O fígado, mais especificamente as células do fígado, né, os hepatócitos, é que vão realizar o processo de conjugação dessa bilirrubina. Então, eu tinha uma bilirrubina não conjugada, que foi trazida
até o fígado, né, através da albumina. E aí, nesse momento, eu vou ter a ação de glicuronídeos de bilirrubina que vão participar desse processo para que essa bilirrubina ela se torne uma bilirrubina conjugada. Logo após a conjugação dessa bilirrubina, ela se torna ali uma substância solúvel. E aí essa bilirrubina, ela vai fazer parte ali do líquido biliar, né? Então ela vai lá para a vesícula biliar, vai ficar armazenada junto com a bile, certo? E quando houver, né, a necessidade, essa bilirrubina, essa vesícula biliar, né, ela vai excretar a bile. Dentro da bile, nós vamos ter a bilirrubina conjugada, né? E essa bilirrubina, ela vai ali até o intestino. E aí, derivados dessa bilirrubina são os derivados que vão dar origem tanto às fezes quanto à urina, né? Mas esse processo eu vou mostrar aqui em uma outra imagem para vocês. Aqui é uma outra imagem mostrando mais ou menos esse processo, né? Essa imagem, ela demonstra um pouco melhor como acontece esse processo de conjugação da bilirrubina. Mas essa imagem, ela nos dá um panorama mais geral dessa questão da coloração das fezes e da urina. Então, aqui inicialmente a gente vai ter ali os eritrócitos, né, a exposição do grupamento M, nós vamos ter ali as etapas, né, a biliverdina, a bilirrubina, ela vai até o fígado para lá sofrer a conjugação. E aí, ao chegar lá no intestino, né, na região do duodeno, que é quando a gente vai ter a excreção da bile no intestino, vai acontecer um processo importante para que essa bilirrubina ela acabe levando a coloração tanto das fezes quanto da urina. Então, aqui no intestino, essa bilirrubina, né, ela vai sofrer a ação de bactérias. Que bactérias, né? Quais bactérias? Aquelas bactérias que fazem parte da flora intestinal. Então, ao sofrer essa ação das bactérias intestinais, essa bilirrubina, ela vai se converter em urobilinogênio. E esse urobilinogênio, uma parte vai ficar no intestino e vai ser convertido em estercobilina, que é o que vai dar origem, né, ou o que vai dar coloração ali às fezes, e outra parte ela vai ser absorvida na corrente sanguínea, né? Vai percorrer ali a corrente sanguínea, vai chegar até os rins para fazer parte ali da filtração sanguínea, e aí lá nos rins nós vamos ter a conversão desse urobilinogênio em urobilina, que é a substância, né, que vai colorir ali a urina. Então, quando a gente tem, por exemplo, excesso de urobilinogênio, a gente pode acabar tendo uma urina com a coloração um pouco mais forte. E aí, do mesmo jeito que alguns antibióticos que podem acabar diminuindo ali a flora bacteriana, pode acabar, né, como consequência, diminuindo a produção de urobilinogênio, porque, como a gente destacou aqui, as bactérias elas vão ter um papel essencial, né, na conversão dessa bilirrubina em urobilinogênio. Então, na presença, né, no uso de alguns antibióticos, eu posso ter um problema aqui nessa etapa, né, do catabolismo da hemoglobina. E aí, outra coisa que é importante a gente destacar nessa imagem é que quando eu tenho ali a quebra, né, dessa hemoglobina, a quebra desses eritrócitos, eu vou ter a exposição desse grupamento M, que uma parte vai ser convertida em biliverdina, mas eu tenho uma parte aqui, que é o ferro, né, que está presente no grupamento M, que ele vai ser transferido, né, até o fígado, para que ele se deposite
na forma de ferritina e na forma de hemosiderina. E por que eu estou destacando esse transporte do ferro até o fígado? Porque a hemosiderina também é um dos pigmentos que a gente vai falar hoje relacionado ao metabolismo da hemoglobina. Então, aqui a gente já vê também essa questão desse transporte, né, da chegada da hemosiderina até o fígado. Então, dando continuidade, quando a gente fala da bilirrubina, do urobilinogênio, da estercobilina, né, a gente tem ali alguns pigmentos que têm origem a partir da bilirrubina. Então, essa classe ali de pigmentos a gente chama de pigmentos biliares. E aí, sem sombra de dúvidas, o principal pigmento biliar é a bilirrubina, né? Esse pigmento, ele é um pigmento amarelado, ele é importante para o diagnóstico de diversas doenças, né? Principalmente doenças que têm uma correlação direta com tempo de vida de eritrócitos e também doenças que têm uma relação ali com o fígado, né? Porque a gente precisa lembrar que é o fígado, né? Que é o hepatócito, que vai fazer grande parte desse metabolismo da bilirrubina. E aí, o aumento na produção dessa bilirrubina ou defeitos, né, podem levar a uma condição que a gente chama de hiperbilirrubinemia, ou seja, hiperaumento, né, bilirrubina referente à bilirrubina, emia na corrente sanguínea. Então, eu vou ter um aumento de bilirrubina na corrente sanguínea. E aí, quando eu tenho esse aumento de bilirrubina na corrente sanguínea, essa bilirrubina ela acaba se depositando ali nos tecidos, nas mucosas, e eu vou ter uma característica clínica muito importante e muito conhecida, que é a icterícia. Então, quando a gente fala da hiperbilirrubinemia, eu vou dividir essa hiperbilirrubinemia em dois tipos, que é uma hiperbilirrubinemia predominantemente não conjugada e uma hiperbilirrubinemia predominantemente conjugada. E isso vai ter uma relação direta com o tipo de bilirrubina que eu vou ter, né, em condições aumentadas. Então, se a maior parte da minha bilirrubina ainda não foi conjugada, né, ou seja, quando eu tenho algum motivo que leva a uma produção aumentada, né, uma exposição aumentada de grupamento M, como é o caso de anemias hemolíticas, por exemplo, onde eu vou ter muita hemólise de eritrócito, tenho muito grupamento M para metabolizar, né? Então, quando eu tenho ali algum problema que o fígado não consegue conjugar essa bilirrubina, né? Então, nesses casos, eu teria um aumento de bilirrubina não conjugada. Já, por exemplo, quando eu tenho uma famosinha pedra na vesícula, né? Eu tenho ali um cálculo que ele acaba bloqueando a saída da minha bile, né? Nesse caso, a bilirrubina ela já passou pelas etapas, né? Então ela já foi conjugada no fígado, ela já foi levada até a vesícula biliar, e aí nesse momento ela só não vai estar conseguindo ser excretada, mas a minha bilirrubina já foi conjugada. Por isso que esse aumento será predominantemente de bilirrubina conjugada. Então, quando eu tenho essa hiperbilirrubinemia, a gente falou que surge a característica da icterícia, né, que é aquele sinal clínico baseado principalmente na questão da coloração amarela dos tecidos, né, que vai ter ali esse sinal que é bem característico. E aí, quando eu falo da icterícia, eu tenho alguns mecanismos que podem acabar levando a essa icterícia, como produção excessiva de bilirrubina, né? Então eu tenho algumas doenças causadas por parasitas, por bactérias, né, que acabam levando ali a uma maior quebra de eritrócitos.
E aí, quando eu tenho, né, muita quebra de eritrócitos, tenho muita destruição de células hematológicas, eu vou acabar, como a gente falou, tendo muita exposição de grupamento M. E vai ter muito grupamento M para ser conjugado. Eu vou acabar sobrecarregando ali o fígado, né, fazendo uma produção maior da bilirrubina. Problemas de captação de bilirrubina pelos hepatócitos, né? Então eu preciso captar a bilirrubina não conjugada para conjugá-la. Pode ter algumas doenças, né? Principalmente anormalidades congênitas, que acabam prejudicando a capacidade do hepatócito de fazer a conjugação dessa bilirrubina. Necrose hepática, né? Então, quando eu falo necrose, a gente já viu, né, que nós estamos falando de uma morte celular. Então, se eu tenho ali morte celular nos hepatócitos, né, eu tenho ali uma perda de função de pelo menos uma parte do fígado. Então, ele não vai conseguir manter os mesmos níveis, né, de conjugação, a mesma capacidade de conjugação da bilirrubina. Eu posso ter uma diminuição da excreção de bilirrubina conjugada dos hepatócitos, né, pelos hepatócitos. Então, essa conjugação da bilirrubina, ela acontece dentro do hepatócito. E eu tenho alguns problemas onde vai impedir a saída dessa bilirrubina de dentro dos hepatócitos, para que ele possa percorrer ali aqueles canalículos, né, que eu tenho distribuídos no fígado, junto com outros componentes da bile. E também, como já foi falado, a redução do fluxo, né, que pode acontecer de forma intra ou extrahepática. Então, muitas vezes eu tenho ali pedras, né, concreções, que podem acabar bloqueando os canais. E por mais que aquela bilirrubina já tenha sido conjugada, já tenha saído dos hepatócitos, ela pode acabar se acumulando por um bloqueio, né, que possa acontecer ali nos ductos biliares. E aí, esses mecanismos faz com que a gente tenha classificações para a icterícia, que eu posso classificá-la como pré-hepática, quando esse problema acontece antes do fígado, né? E aí a gente já falou de alguns problemas, principalmente relacionados à hemólise. E aí, nesses casos, eu vou ter um aumento de bilirrubina não conjugada, né? Porque nem eu não consigo ou não chega ali até o hepatócito, ou o hepatócito não vai ter a capacidade de conjugar aquela quantidade de bilirrubina indireta, certo? Então, eu vou ter ali um aumento de bilirrubina não conjugada. Tem as causas hepáticas, onde eu vou estar tendo uma lesão a nível de fígado, e aí dependendo do tipo de doença, né, de como está acontecendo esse mecanismo, eu posso ter um aumento tanto de bilirrubina conjugada quanto de não conjugada, e também a icterícia pós-hepática, né, que vai ser principalmente ali as concreções, né, onde eu tenho obstruções do sistema biliar, e aí nesse caso, né, como é uma pós-hepática, a função hepática ela ainda foi realizada, né, então a minha bilirrubina ela foi conjugada. Então nesses casos eu tenho um aumento principalmente de bilirrubina conjugada. Na macroscopia é onde a gente vai ver as características da icterícia. Então, a icterícia, ele é um processo macroscópico. Então, eu vou ter uma coloração amarelada distribuída de uma forma sistêmica, né? Em animais vivos, eu consigo ver as mucosas, principalmente, né? Algumas partes ali de sistema urogenital, algumas partes de sistema digestório, né? E essas colorações elas vão acontecer principalmente em áreas que são normalmente brancas. Então é mais fácil, né? Em alguns animais dá para ver na questão dos olhos, mas a questão da mucosa vai ser bem importante também. Já na necropsia, né? Partes ali relacionadas à proximidade no intestino, como aumento, mesentério e tecido adiposo, né, eles vão se corar mais facilmente e é possível observar essa coloração amarelada. E aí tem algumas exceções que a gente precisa
levar em consideração, né, que a gente não pode ter esse sinal tão claro assim nessa região de tecido adiposo, né, como alguns bovinos, alguns equinos e alguns primatas não humanos. E aí, em animais, tem um porém também, né, que dependendo da pelagem do animal, a gente pode ter esse sinal da icterícia um pouco disfarçado. Então, por isso que a gente destaca algumas regiões como a mucosa da cavidade oral. Aqui a gente tem algumas imagens, né, onde a gente pode ver essa mucosa realmente bem amarelada. Nos gatos, essa região, né, é próxima aos olhos, entre os olhos e a orelha, que a gente às vezes tem, que os animais, né, os gatos, geralmente tem uma falha, né, no pelo, tem uma diminuição de pelo nessa região, é possível a gente ver, né, mais claramente esse sinal. Aqui a gente tem a imagem de algumas vísceras de um cão, né, onde a gente pode ver essa região que a gente falou, né, de aumento, mesentério, essa gordura abdominal um pouco mais amarelada. Quanto à microscopia, a icterícia, ela não é um pigmento para ser detectado de uma forma microscópica, né? Então, uma condição, na verdade, que o pigmento, né, vai ser ali a bilirrubina. Porém, em alguns casos, quando eu tenho questões principalmente obstrutivas, né, então principalmente ali envolvida com cálculos, né, com alguma calcificação que pode ter acontecido, onde eu tenho um bloqueio ali dos ductos, pode ser que pelo acúmulo daquela substância na região do fígado, né, eu consiga observar o acúmulo ali de bilirrubina dentro das células hepáticas, né, ou até mesmo nos canais. Mas, mais uma vez, o aumento da bilirrubina, né, essa deposição, vai acontecer principalmente nos tecidos. Então, a característica clínica disso é a icterícia, né, e a icterícia basicamente vai ser um sinal macroscópico. Para a detecção de bilirrubina, né, principalmente para que a gente viu a importância, né, em algumas condições a gente vai ter ali uma bilirrubina não conjugada, né, que é a indireta. Em outras a gente tem um predomínio de bilirrubina conjugada, que é a direta. Então, esse diagnóstico de bilirrubina indireta ou indireta, né, vai ser muito importante para auxiliar no diagnóstico de doenças. Então, é importante que se realize exames laboratoriais, certo? Para que aconteça essa detecção de qual tipo de bilirrubina que está aumentado. E aí a gente tem a bilirrubina sérica, onde eu vou ter bilirrubina total e frações. E aí essas frações são exatamente a bilirrubina indireta e a bilirrubina direta. Posso também fazer a dosagem de bilirrubina urinária e de urobilinogênio, que vão ser substâncias que vão estar presentes na urina. E aí a gente tem esse exame, né, que é realizado na urina, onde a gente tem essa fita reativa que é mergulhada na urina, vão ter vários parâmetros químicos, e dentre os parâmetros químicos que a fita pode detectar, eu vou ter tanto a bilirrubina quanto o urobilinogênio, certo? Então, dando continuidade a esses pigmentos que derivam da hemoglobina, como já falado até naquela imagem, né, nós vamos ter um outro pigmento que é a hemosiderina. Então, a hemosiderina, ela vai ser uma forma de armazenamento de ferro. Eu tenho ali a ferritina, né, que vai ser usada ali para fazer o transporte, principalmente desse ferro. E eu posso ter a hemosiderina, que vai ser quando eu vejo agregados intracelulares de ferritina. Então, eu vou perceber a hemosiderina dentro de algumas células,
certo? E a característica dentro da célula dessa hemosiderina vai ser de gotículas amarelo-douradas a marrom-douradas. Então, nesse tom, né, de amarelo para marrom. Algumas condições, elas vão ser mais comuns de levar à presença dessa hemosiderina. E aí, esse aumento, né, de ferro, que leva a uma deposição de uma forma intracelular, pode acontecer de uma forma mais localizada ou de uma forma mais sistêmica. Então, de uma forma mais localizada, eu posso ter processos hemorrágicos, né? Então, às vezes, pequenos rompimentos, né, de vasos em uma determinada região, hematomas, eu vou ter uma congestão vascular ali em uma determinada região, e isso pode acabar levando a uma lise de hemácias, né, de eritrócitos, exposição de glutamato M, e aí eu vou ter também exposição de ferro, e esse ferro ele pode acabar ficando ali, né, presente em algumas células. E eu posso ter condições mais sistêmicas. E aí, nessas condições mais sistêmicas, mais uma vez a gente vai destacar, né, as doenças hemolíticas, como as anemias hemolíticas, mas também eu posso ter uma absorção aumentada de ferro, né, que leva aí a esse aumento de ferro mais sistêmico no organismo. Então, onde que a gente consegue observar esse pigmento que é a hemosiderina? Em locais de contusão antiga, em locais onde está acontecendo hemorragias, em hematomas, no baço e no fígado, principalmente em doenças hemolíticas, né, que leva ali o baço a fazer muita retirada de células. E eu posso ter ali nos pulmões, onde pode acontecer ali processos de congestão crônica passiva, né, e eu posso ter essa presença de hemosiderina na região. A hemosiderina, mas também ali a gente falou da hemosiderina muito importante nesse processo de hemorragia local e de hematoma, e aí por isso que eu trouxe essa imagem aqui falando da hemosiderina, né? Mas assim como os outros pigmentos biliares, a hemosiderina ela é muito importante no processo de identificação de tempo de algumas lesões, né? Então, quando eu tenho uma lesão, que a gente tem ali a formação de um hematoma, né? O tempo está muito relacionada com a cor daquele hematoma. Então, quando eu passo por processos de perícia, por exemplo, aquela coloração que aquela lesão apresenta me indica ali o tempo, mais ou menos, que aconteceu aquele processo de lesão. E aí, essa mudança de coloração que acontece nos hematomas, ele tem a ver com esse processo de degradação da hemoglobina, certo? Então, numa lesão inicial, eu vou ter uma coloração mais avermelhada, né? Logo após um tempo, eu vou ter essa coloração já mudando um pouco para o roxo, né? Então, nesse momento inicial mais avermelhado, eu tenho um extravasamento de sangue, né? Quando eu tenho essa exposição dessa hemoglobina, aí eu já começo a mudar um pouco essa coloração. Quando essa hemoglobina ela começa a sofrer, né, ali o seu catabolismo, eu vou ter em um momento uma presença acentuada da biliverdina, que tem uma coloração mais esverdeada. Então, a gente vai ter aquele processo lá do catabolismo da hemoglobina, a gente também meio que vê aqui nessa lesão acontecendo, né? Então, eu vou ter a biliverdina ali mais esverdeada, depois eu vou ter a formação da bilirrubina, um pouco mais amarelada, e depois eu vou ter ali uma concentração maior de hemosiderina, onde eu já tenho uma migração do amarelo um pouco mais para o amarronzado. E aí, como eu falei, isso tem relação, né, direta com a quantidade de dias. Então, o vermelho é lá no momento mais inicial da lesão, né? O violeta, ele começa a aparecer lá pelo segundo, terceiro dia, né? Depois, a partir do quarto dia, uma coloração mais azulada, a partir do sétimo, uma coloração mais esverdeada, a partir do 11º dia, uma coloração mais amarelada,
e a partir do 12º dia, aquela coloração mais amarelo que puxa um pouco ali para o marrom, né? E aí, depois de 18 a 21 dias, eu tenho a resolução daquele processo de catabolismo, né? Mesmo do grupamento M. E aí, mais uma vez, essa coloração aqui a partir do 12º dia, né, mais amarelo amarronzada, ela é dada pela hemosiderina. Microscopicamente, a gente vai ver ali dentro das células, né, aqueles glóbulos amarelos, dourados, meio castanhos, né, que geralmente vai estar intracelular, né, principalmente dependendo do tamanho daquela lesão, mas que eu também posso encontrar ali de uma forma extracelular. E mais uma vez, depende muito ali, né, do tamanho, da hemorragia que aconteceu ali naquele local. Então, aqui na imagem, né, a gente consegue ver um pouco desses pigmentos. Aqui na imagem, eles aparecem um pouco mais amarronzados, né? Quando a gente olha de perto, a gente vê um pouco mais amarelado também. Só que esse pigmento, ele às vezes pode ser um pouco parecido, né, com outras pigmentações. E aí existe uma coloração, né, que é a reação de Peirce, que ela modifica a cor da hemosiderina. Ela deixa ela azulada e aí isso facilita, né, a visualização desse pigmento nos tecidos. Agora falando da hematina. Então a hematina também deriva ainda, né, desses pigmentos hemoglobínicos, e aí ele é um pigmento que a gente chama de pigmento ferruginoso. Ele vai ser resultante da catabolização anormal da hemoglobina em condições ácidas ou alcalinas, né? Ou na presença de enzimas digestivas de alguns parasitas. Então, a hematina, basicamente, ela é conhecida, né, por aparecer junto a parasitas. Então, ela é vulgarmente conhecida como rastro parasitário, certo? E aí, dependendo da condição que leva a essa presença de hematina, né, ao aparecimento da hematina, ela pode receber alguns nomes. Então, ela tem ali o nome de hematina ácida formolínica, né, quando ela aparece por uma reação com formol, mas os mais famosos, né, é quando ela é chamada hemozoína ou pigmento malárico, que o nome já está dizendo, né, que vai aparecer ali associada a um parasita que é o parasita causador da malária, ou a hematina esquistossomótica, que também vai estar ali relacionada com a presença de um parasita, que é o parasita causador da esquistossomose, né? Então, por isso que ela é chamada ali de rastro parasitário, por essa forte relação, né, que vai acontecer da hematina com esses dois parasitas, né, o causador da malária e o causador da esquistossomose. E aí, quando é, né, ali com a relação com a malária, ela recebe o nome de hemozoína, que é outro nome que a gente pode encontrar na literatura. Então, aqui na imagem, né, nós temos um exemplo desse rastro, né, parasitário, onde a gente vai ter ali um acúmulo de hematina nas células, né, onde a gente consegue ver esse pigmento mais escuro, mais amarronzado. E aqui a gente tem uma imagem de um plasmódio, né, infectando ali um eritrócito. Então aqui a gente tem um esfregaço sanguíneo e é possível ver esses pigmentos, né, dentro do eritrócito, onde o parasita, né, o plasmódio, ele vai causar uma alteração ali no catabolismo da hemoglobina e a gente vai ter esse depósito de hematina, e esse é um sinal característico, né, da malária, que é muito facilmente de ser observado em lâminas de esfregaço sanguíneo. Agora, a gente vai falar um pouco sobre um outro pigmento endógeno,
que é bastante conhecido, que é a melanina. Então, a melanina, né, ela é uma denominação genérica para uma classe de compostos que vai estar presente ali em animais, em plantas, né, em protozoários. E apesar de uma característica, né, quando a gente pensa em melanina, a principal característica que vem é que ela dá uma coloração, né, aos tecidos, mas a principal função desse pigmento é a proteção contra a radiação solar. Então, comumente, esse pigmento vai estar presente em pele, pelos, olhos, né, na mucosa oral, como é o caso de algumas raças, né, como o chow-chow, por exemplo, onde é comum, né, que na região da mucosa e da língua desses animais seja mais escuro. E dependendo de onde esse pigmento ele está e da concentração, ele pode acabar até corando algumas outras estruturas, né? Então a gente tem essa raça, né, de ovelha, que são as ovelhas Suffolk, onde eu vou ter ali na região da cabeça uma concentração maior de melanina, certo? E por essa concentração maior de melanina, né, nesses animais, esse pigmento ele pode ser encontrado, inclusive, né, no encéfalo e na aracnoide, né, desses animais. Então, os animais que têm ali essa maior concentração de melanina, né, eu posso encontrar até esse pigmento fora da pele, né, em outras regiões. E aí, como a gente estava falando, a principal função da melanina é a fotoproteção. Então, ela faz remoção ali de espécies reativas de oxigênio. E aí, nos seres humanos, né, nós temos ali até um aumento transitório de melanina quando a gente tem uma exposição aumentada ao sol, né? Então, por isso que a gente fica bronzeado. Não o caso aqui da imagem, né? Aqui nós temos uma pessoa bem avermelhada, que nesse caso a gente não tem esse vermelhidão, né, que algumas pessoas apresentam após uma exposição ao sol. Ela funciona mais como uma reação alérgica do corpo ao sol, né, onde eu tenho um aumento da circulação de eritrócitos, o que leva ali a essa coloração avermelhada, do que a questão de bronzeamento, né? O bronzeamento ele vai escurecer um pouco a tonalidade da pele, né, pelo aumento mesmo da melanina, que nesses casos do bronzeamento, eles vão acontecer de uma forma transitória. Por isso que também o bronzeamento, né, depois de um tempo, a gente retorna à coloração normal. E aí esse processo ele não acontece nos animais, né, apenas ali nos seres humanos. E aí essa melanina, ela vai ser produzida pelos melanócitos, né, que são as células que vão fazer a produção dessa substância. E aí os melanócitos eles vão ter uns corpos, né, uns filamentos, onde ele vai enviar essa melanina até os queratinócitos, que eles sim, né, vão ficar com aquele pigmento nessas células, e é esse pigmento que vai dar a coloração que a gente conhece, né, na pele e em outras regiões. Então, aqui só para a gente ver um pouco disso que foi falado, né? Então, eu tenho um melanócito aqui mais embaixo, né? Esse melanócito, ele tem essas ramificações, e aí o melanócito, ele vai produzir a melanina, né? Essa melanina, ela vai ser transportada através do melanossoma, né? Que são essas vesículas contendo o pigmento melanina, e aí essa melanina, ela vai chegar até os queratinócitos, né? E esses grânulos de queratinócitos, eles vão ficar, esses grânulos de melanina, eles vão ficar ali no queratinócito, né? Que é o que vai dar essa coloração à pele, né? O aspecto visual que a gente vê de coloração para a pele. Aqui a gente tem uma imagem, né, desse processo. Eu tenho aqui os melanócitos, né, mais escuros. Tenho aqui essas ramificações. E aqui eu tenho os queratinócitos, né? Se a gente visualizar mais de perto, a gente pode ver que dentro, né, eu tenho alguns grânulos de melanina aqui nessa região dos queratinócitos.
Em algumas regiões onde essa coloração ela é mais forte, como é o exemplo aqui do nariz do cavalo, né, eu vou ter também mais visivelmente esse aumento de melanina nesses tecidos, né, como demonstrado aqui nessa imagem. Quando a gente fala dos distúrbios relacionados à melanina, né, um dos distúrbios mais conhecidos, ele se refere a uma ausência de melanina. Né? Então, essa ausência ela pode acontecer de uma forma parcial ou total, né? E aí é mais conhecido quando a gente tem uma ausência total de melanina. E aí nós temos o distúrbio que a gente chama de albinismo. E aí o albinismo, como demonstrado aqui, né, ele pode afetar diversas espécies, né, os seres humanos e diversas espécies de animais. E aí é importante que a gente entenda que quando a gente fala do albinismo, eu tenho melanócitos normais. Só que esses melanócitos, eles não vão conseguir produzir a melanina. Mas os melanócitos, né, as células, elas existem. Elas só não vão conseguir ali fazer a produção dessa melanina. E aí eu tenho uma outra doença, né, uma outra condição associada à melanina, que é o vitiligo, né, que também é uma condição bastante conhecida. Mas aí no vitiligo, aí sim eu tenho uma destruição dos melanócitos. Né? Então no albinismo não, esses melanócitos eles estão preservados. Já no vitiligo, apesar de que a gente não tem ainda os mecanismos totalmente conhecidos, né, que levam ao vitiligo, mas já é possível observar que tem ali mecanismos imunológicos, né, fortemente envolvidos no desenvolvimento dessa condição, eu vou ter uma destruição desses melanócitos. E aí, conforme vai acontecendo a destruição desses melanócitos em determinadas regiões, é que eu vou tendo as características de despigmentação. Então, a principal característica do vitiligo são as áreas despigmentadas, certo? E aí, essas áreas geralmente são regiões da face, do nariz, dos lábios, né, pálpebras, mas podem acontecer em diversas partes do corpo, né? E esse processo é um processo que vai acontecendo. Então, eu vou tendo áreas, né, que vão ficando despigmentadas. E aí, só algumas imagens, né, para que a gente possa observar essa característica, né? E é interessante que você entenda que essas áreas, elas vão aparecendo, né? Isso é um sinal também bastante característico. E aí, histologicamente, né, eu posso ter ali em determinadas áreas, que são as áreas onde a gente vai ter essa destruição dos melanócitos, eu vou ter determinadas áreas onde eu não encontro, né? Eu tenho aqui uma área onde eu tenho pigmento, melanina, e eu tenho umas áreas com a ausência ali daquele pigmento, né? Que são as áreas onde aconteceu a destruição dos melanócitos. Outro distúrbio associado, né, que pode acontecer associado à questão da produção da melanina, é a melanose congênita. Então, nessa condição, eu vou ter, né, o aparecimento, o surgimento de algumas áreas com uma concentração maior de deposição de melanina. Isso pode acontecer de uma forma visível, né, externa ao organismo, então atingindo ali a pele, né, pegando ali uma região de pelos, onde eu vou ver ali uma área pigmentada, né, com uma espécie de pinta mais escura, e pode atingir também alguns órgãos, como é o caso aqui da imagem, onde eu tenho um pulmão de porco, onde eu tenho algumas áreas com essa melanose congênita, né, mais pigmentada. Essa condição de melanose congênita, por si só, ela não possui uma importância clínica, né? Muitas vezes, apenas alguns animais que são usados para alimentação, né, tendo essa condição, podem ter os órgãos descartados pela questão da aparência, né? Mas a condição por si só, ela não traz sinais, sintomas para aquele
indivíduo, né, para aquele organismo. Porém, alguns estudos, né, eles relacionam a melanose congênita com maior risco de desenvolvimento de alguns tumores ou adenomas produtores de melanina, né? Então, pode ser que essa condição, né, alguns estudos demonstram já isso, na verdade, que tem ali uma maior predisposição ao desenvolvimento, né, de outros tipos de alteração que aí sim podem ser prejudiciais ao organismo. Então, falando especificamente aí dessas alterações, né, então eu vou ter condições onde eu vou ter uma melanina, né, uma produção elevada de melanina de uma forma patológica. E aí as principais condições que levam a essa hiperpigmentação são lesões crônicas e endocrinopatias e as neoplasias dos melanócitos, certo? Então, nas lesões crônicas e nas endocrinopatias, né, das endocrinopatias a gente destaca ali o hiperadrenalismo, né? Mas até condições de hipoadrenalismo também podem levar a um aumento de melanina, certo? E por que isso acontece? Então, se a gente lembrar ali da produção, né, do cortisol principalmente, mas dos mineralocorticoides, dos esteroides sexuais, a gente vai lembrar que esses hormônios, eles são produzidos, né, secretados ali pelas adrenais. São aquelas glândulazinhas em forma de triângulo, né, que fica ali acima dos rins. Então, eu vou ter ali o hipotálamo liberando o CRH, que atua sobre a pituitária, que vai produzir o ACTH, e o ACTH vai atuar sobre as adrenais. Então, se eu tenho alguma condição que faz com que essa glândula pituitária, né, essa hipófise, ela libere mais ACTH, certo? O que é que vai acontecer? Para eu liberar o ACTH, olha aqui como na imagem, eu libero a proopiomelanocortina. E a proopiomelanocortina, além do ACTH, ele também vai ter o MSH. E esse MSH, ele é um hormônio que vai atuar sobre o melanócito, né, para que ele produza mais melanina. Ou seja, qualquer condição que me leve a produzir mais ACTH vai acabar me levando a produzir mais MSH e vai fazer com que os melanócitos liberem mais melanina, o que pode causar, né, as hiperpigmentações da pele. Então, algumas áreas da pele podem acabar com uma coloração mais acentuada por causa da produção do MSH. E aí, como eu disse, se eu tenho mais aumento do ACTH, eu vou ter essa condição. E isso pode acontecer num hiperadrenalismo, né, onde eu tenho ali a hipófise produzindo mais ACTH, que leva a mais produção de cortisol, mas condições onde as adrenais não respondem, né, ou seja, eu tenho ali a glândula pituitária produzindo ACTH, né, que levaria ao aumento do cortisol. Mas aí as adrenais estão numa condição hipo, né? Por mais que a hipófise libere ACTH, as adrenais não respondem, não produzem cortisol suficiente. E o cortisol é quem dá o feedback, né, para eu parar ali a produção de CRH e de ACTH. Então, se o cortisol também não é produzido em quantidades adequadas, o que é que acontece? A minha glândula pituitária, ela continua produzindo mais ACTH, né? Então, nessas condições, eu também vou ter ali um aumento, né, dessa hiperpigmentação. Por quê? Seja qual for a condição que leve ao aumento do ACTH, se eu produzo mais ACTH, eu também produzo mais MSH. E outra condição que pode levar à hiperpigmentação da pele são as neoplasias dos melanócitos, onde eu vou ter ali os melanomas, que são lesões malignas
que podem acabar afetando essas células, e os melanocitomas, né? Melanocitomas, que vão ser tumores benignos, né? Então não vou ter um quadro grave ali, mas que tem ali uma forte associação com a melanose. Os melanomas também, como eu falei, né? Existem alguns artigos que já mostram a relação dos melanomas, né? Das melanoses congênitas, levando ali a um aumento de neoplasias dos melanócitos, mas aí com destaque para os melanomas, né, que são condições graves, e os melanocitomas, que são considerados tumores benignos. E aí, falando do melanoma, como eu falei, é uma condição grave, né? É uma neoplasia que acaba sendo comum em cães e em equinos tordilhos ou albinos. Vai ser incomum de aparecer em bovinos e suínos. E geralmente quando aparece ali na região ocular ou oral, quando acontece no cão, e em equinos na região do períneo ou na região parótida, certo? E aqui a gente tem uma imagem de um melanoma em cão. Geralmente esses tumores, eles ficam bem escuros pela alta produção de melanina, né, ali naquela região. Mas é importante destacar que existem alguns tipos de melanomas não produtores de melanina. São condições raras, né? Geralmente vai sim ter a presença de melanina, vai ficar assim mais escuro, né? Mas pode acontecer de terem melanomas sem a produção de melanina, e aí eles não vão ficar com esse aspecto escuro, que é uma das principais características dos melanomas. Aqui a gente tem uma análise microscópica, né? Onde facilmente a gente vê que a região do melanoma, ela tá ali mais escurecida. Vendo essa região mais de perto, né, a gente pode perceber que algumas áreas vão estar mais abundantes com a melanina, então a gente vê ali áreas mais amarronzadas, né, e algumas áreas onde essa melanina ela tá mais escassa, né, para a gente fazer ali um comparativo dessas duas regiões. Aqui a gente tem imagens, né, de melanoma na microscopia, então a gente vê bastante essa pigmentação mais amarronzada, né, mais escura, característica da melanina. E nos casos de melanoma, né, ali até na circulação sanguínea próxima à região, a gente pode ver, né, essa melanina ali presente, né, que a gente tem um esfregaço sanguíneo. Então, a gente pode ver essa concentração mais acentuada de melanina também. Um outro pigmento, né, que pode acabar endógeno ainda, né, que pode acabar se acumulando, é a lipofuscina, certo? Então, a lipofuscina, ele é um pigmento que ele é um pigmento do envelhecimento, né? É um pigmento que acontece após uma exposição, né, repetida, né, principalmente ali aos radicais livres, e aí eu vou tendo proteínas oxidadas, lipídios, que vão se acumulando, né, no interior das células, e aí esse acúmulo é o que dá origem a essa coloração, que é a lipofuscina. Então, a lipofuscina, como ela tem essa relação com o envelhecimento, com o tempo, né, ela é chamada de pigmento do desgaste e é um marcador biológico da velhice, da idade. Então, quando a gente vê ali a presença de lipofuscina nas células, né, isso é um marcador de uma idade mais avançada. Vai ser, né, esse pigmento um resultado final da autofagocitose. Então, após muitos anos, onde as organelas estavam ali realizando suas funções, elas acabam começando um processo, a célula em si, né, de autofagocitose. Então, os lisossomos, né, eles começam ali a fazer uma autodigestão de algumas organelas,
E aí isso, né, leva, como a gente mostrou aqui na imagem, a um acúmulo de proteínas oxidadas, né, de lipídios e a formação ali da lipofuscina, né, que a gente vai encontrar em algumas células. A lipofuscina, ela também aparece, né, nos processos de atrofia de alguns órgãos. Então, naturalmente, órgãos acabam também se atrofiando, né, conforme o passar da idade. E com a lipofuscina, esse órgão ele fica ali mais esbranquiçado, né? Ele perde um pouco essa coloração, ele fica mais pardo, mais fosco. Então, a lipofuscina, macroscopicamente, é responsável por uma característica que a gente chama de empardecimento do órgão, né? Caracterizando ali uma atrofia parda, como a gente falou, por causa da perda da coloração desse órgão. Aqui a gente tem um coração, né, normal, e um atrófico. Atrofia, né, de forma geral, ali a diminuição do tamanho daquele órgão, e também um pouco mais, né, com regiões mais esbranquiçadas. A lipofuscina também, né, nos seres humanos, é o que dá essa característica, né, que a gente observa em muitas pessoas idosas, que são essas colorações na pele, né, mais amarelo, acastanhada. Então, essa coloração que vai aparecendo, né, conforme vai acontecendo um envelhecimento, ela também é caracterizada, ela também é decorrente, né, na verdade, do acúmulo dessa substância que é a lipofuscina. Microscopicamente, né, esses grânulos, as mesmas colorações aqui amarela, amarronzada que a gente vê na pele, a gente também pode observar na microscopia, né? Então, diversas células podem acabar apresentando essa lipofuscina, que a gente tem imagens, né, de um neurônio, onde a gente pode observar ali na região do citoplasma esse acúmulo da lipofuscina, né? E ele pode acontecer ali mais distribuído, né, no citoplasma, e também próximo aos polos dos núcleos das fibras nas fibras musculares. Aqui a gente tem uma outra imagem, né, aqui bem distribuída no citoplasma da célula. E aí, uma coisa que é importante a gente observar, né, a gente falou da bilirrubina, apesar dela não ser uma análise microscópica, mas na microscopia a gente pode ver da hemosiderina, da melanina, da lipofuscina. E se a gente perceber, essas colorações elas são um pouco parecidas, né? Então, microscopicamente, elas sempre aparecem ali amarelo, amarronzadas, né? Esses tons ali de amarelo, marrom, dourado. Então, a identificação específica dessa substância apenas pela microscopia, né, corada ali com uma coloração hematoxilina eosina, que é a coloração mais básica usada na histologia, ela pode ser bastante difícil, né, para que chegue a um diagnóstico preciso. Então, muitas vezes os dados clínicos do paciente vão ser muito importantes, mas existem também as técnicas de histoquímica, né, que vão ali, algumas técnicas, levar a coloração diferenciada nas células. Então, para a identificação de melanina, a gente tem a técnica de Fontana-Mason. Para a identificação de bilirrubina, a coloração de Fouchet, mais o Sirius Red, né? Da hemosiderina, que a gente viu até uma imagem, o azul da Prússia de Paris, né? Então, algumas técnicas, elas vão poder causar ali reações, né, que mudem a coloração daquele pigmento em específico. E isso vai ser muito importante para que se chegue a um diagnóstico preciso de qual é o pigmento que está ali, que está, né, presente nos tecidos. Agora que a gente falou dos pigmentos endógenos, a gente vai falar um pouco dos pigmentos exógenos.
Então, os pigmentos exógenos, né, geralmente vão entrar em contato com o organismo através da inalação, da ingestão ou se eles forem inseridos na pele, né? Então, de acordo com o contato que ele tiver ali, que o organismo tiver com esse pigmento, ele vai se depositar em algumas regiões, né? Então, aqui a gente tem um exemplo de um pigmento, né, na pele. A gente pode ter ali uma coloração do sistema gastrointestinal, de pigmentos que são ingeridos, né? E quando a gente tem esse contato acontecendo através de inalação, nós vamos ter essa coloração acontecendo principalmente nos pulmões. E agora a gente vai falar de alguns desses pigmentos exógenos, começando com a tatuagem. Então, no meio, né, do tratamento animal, a tatuagem ela serve principalmente como um método de identificação. Então, existem algumas outras formas de identificação. A gente tem aqueles brincos, né, onde são usadas etiquetas, tem as marcações por ferro, mas também podem ser utilizadas as marcações por tatuagem. Alguns pigmentos, né, eles acabam sendo fagocitados por macrófagos, então, histologicamente, a gente pode ver macrófagos contendo ali pigmentos que foram utilizados para tatuagem. Esses pigmentos exógenos, né, como por exemplo a tatuagem, comumente eles vão causar uma resposta imune local, né? Então, tem ali uma alteração, mas essa alteração ela vai acontecer mais próxima à região onde onde teve o contato ali com aquele pigmento, né, como é o caso da tatuagem. E geralmente os pigmentos que são utilizados são a tinta nanquim e o azul da Prússia. Como falado, né, a tatuagem basicamente para o manejo animal é utilizado nas marcações de identificação. E aí, geralmente a área escolhida é a área da orelha e é utilizado esse equipamento, né, que é chamado de tatuador, onde você coloca, né, monta ali de acordo com a numeração e com uma espécie de prensa, né, você acaba ali fazendo a tatuagem com a identificação na orelha do animal. Mas um dos principais pigmentos exógenos, né, de importância ali para a clínica médica são os pigmentos que causam as pneumoconioses. Então, o nome, né, pneumo, já dá a entender onde a gente vai ter o acúmulo desses pigmentos que vai ser na região do pulmão. Então, esse termo, ele designa de forma genérica todas as doenças pulmonares causadas por inalação de poeiras, independentes ali do processo fisiopatológico. Então, a gente tem algumas formas, né, alguns tipos de pneumoconioses, onde a gente destaca, por exemplo, a siderose, que acontece pela inalação de ferro, certo? Mas a gente tem a silicose, a aluminose, né? A gente tem ali diversos tipos de pneumoconioses e um destaque, né, maior acontece ali para a antracose, que vai ser onde eu tenho a inalação de carvão. E agora a gente vai falar um pouquinho mais sobre a antracose. E aí, gente, só para voltando aqui, né? Antracose, silicose, asbestose, aluminose, siderose, né? Calcicose, baritose, seja qual for o tipo de pneumoconiose, eles também podem levar aquele processo, né, de uma resposta imune local, que é uma característica, né, associada a esses pigmentos, a entrada em contato com esses pigmentos externos. Agora sim, né, falando mais especificamente da antracose. Então, a antracose, como a gente falou, ela vai ter ali uma forte relação com a inalação do carvão,
de uma forma mais específica, né, a inalação de carbono, vai ser um dos pigmentos externos, né, exógenos mais comuns, comum em ambientes com muita poluição, então animais que vivem, por exemplo, em áreas próximas a rodoviárias, onde a gente vai ter ali muita produção, né, de carbono, é comum que se encontrem, né, sinais de antracose nesses animais. Nos alvéolos, esse carbono ele vai ser fagocitado por macrófagos, certo? E ele pode ser levado aos linfonodos regionais, que ficam ali, né, próximos ao pulmão. Então, no tecido pulmonar, a gente vai ver esses pigmentos escuros, certo? E aí, aqui nessa imagem, né, na ponta da seta amarela, a gente vai ter esses linfonodos regionais, né, na região do hilo pulmonar, que vão estar mais escurecidos exatamente pela deposição desse carbono ali naquela região. Na macroscopia, nós vamos ter essas deposições, né, essas regiões escurecidas, nesses pontos pretos, principalmente, como a gente falou, né, na região do pulmão, vai ser onde a gente tem essa maior deposição, e ali dos linfonodos próximos, né, a região do hilo pulmonar. Microscopicamente, a gente vai ver também essas áreas, né, escuras, enegrecidas, nos alvéolos, né, próximo ali aos alvéolos pulmonares. E aí, a gente vai ver ali também a presença desses pigmentos, né, no interior de macrófagos, onde a gente vai observar esse processo de fagocitose que os macrófagos eles vão fazer numa tentativa, né, de retirar ali aquele agente exógeno do organismo. Um outro tipo de pigmento externo que a gente pode acabar, né, exógeno, que pode acabar dando uma coloração aos organismos, são os pigmentos carotenoides. E aí esses pigmentos carotenoides também são chamados de pigmentos lipocrômicos, vão ser pigmentos que têm origem ali nas plantas, né? São originários de plantas, são precursores da vitamina A e dos beta-carotenos, e aí eles não têm ali uma relação com o processo patológico, né? Então, a deposição dos carotenoides, que vai dar uma coloração amarelo alaranjada, principalmente, né, quando ali próximo à região de gordura, né, nos adipócitos, eles não causam nenhum processo patológico naquele organismo, né? Eles apenas coram. Só que o destaque dos pigmentos carotenoides é a importância que existe em diferenciá-los, né, dos processos de icterícia. Então, por exemplo, um acúmulo de carotenoides pode acabar mascarando a icterícia, por exemplo, ou você pode acabar confundindo, né, o pigmento, né, o acúmulo de pigmentos carotenoides com um sinal de icterícia. Então, a grande importância ali dos carotenoides é essa relação de confusão que pode acabar acontecendo, né, entre esse pigmento e a icterícia. E aí eu tenho algumas espécies que armazenam pouco ou nenhum carotenoide, certo? Que são algumas espécies de bovinos, os ovinos, os caprinos e os gatos, né? Então, os pigmentos carotenoides vão ser o que geralmente dá uma coloração ali à gordura, né? E que pode deixar o soro um pouco mais amarelado. E aí, nessas espécies, né, eu vou ter ali como característica uma gordura branca e um soro límpido, exatamente porque eles não armazenam ali grandes quantidades dos carotenoides. Aqui eu tenho um exemplo do acúmulo desses carotenoides próximo ao rim, né, ali na gordura perirenal. E também a gente tem o acúmulo, né, desses carotenoides, por exemplo, nos corpos lúteos, né, dando ali essa coloração
mais amarelada, né, para esses tecidos. E por fim, um outro pigmento exógeno que tem a sua importância para a clínica médica é a coloração causada pela tetraciclina, pelo medicamento, né, pelo fármaco tetraciclina. Então, a tetraciclina é um antibiótico bastante utilizado, né, e se ele for utilizado durante o desenvolvimento dentário, você pode ter ali um acúmulo dessa substância na região dos dentes, né, uma deposição ali em região de dentina, esmalte e no cemento, que vai estar em processo de mineralização, e aí você pode ter o desenvolvimento de uma coloração amarelada, acastanhada, né, nos dentes. E aí, se essa tetraciclina ela for administrada, em um animal gestante, pode corar, né, os dentes decíduos do feto, né? Então, o feto ele pode, quando começar a apresentar ali a dentição, essa dentição aparecer com essa coloração amarelada acastanhada, e essa coloração pode afetar até os ossos de informação, né, do feto que está sendo gerado ali pelaquela gestante. Então, o poder de coloração aí desse fármaco, né, também pode acabar atingindo não só os dentes em formação, mas também os ossos em formação, certo? Então, pessoal, o nosso conteúdo de pigmentos e pigmentações patológicas, ele se encerra por aqui. Eu espero que essa aula tenha sido proveitosa, né, para vocês. E aí, desejo para vocês um ótimo estudo, né, que vocês consigam aí compreender esse conteúdo. E até a próxima aula. Tchau!